Ótima. Ou seja, a questão é como fazer uma notícia com base num acontecimento que você teve acesso através de um vídeo no Facebook. Sim, sim. Nesse caso, você tem que procurar mais informações sobre o acontecimento, procurar contactar fontes do Calumbo para confirmarem a veracidade ou não do facto, procurar saber do porta-voz, se quiser eu lhe envio o contato, do porta-voz da polícia em Luanda, para confirmar ou refutar o facto. E só depois dessas diligências é que você pode publicar a notícia. Ok? Ok. Se possível, Sim, até deslocar-se ao local do acontecimento para, no terreno, questionar as pessoas. Agora, pegares naquele vídeo e te baseares naquele vídeo como a única verdade, fazeres uma notícia com base no conteúdo daquele vídeo, é um trabalho muito parcial. E o jornalismo fundamenta-se na investigação, na apuração, ok? E na imparcialidade. Então nós temos que fazer um esforço, temos que fazer o esforço de poder apurar os factos antes de publicá-los e ser o mais imparcial possível. O que é que significa isso? Ouvir todas as pessoas envolvidas no facto, ouvir a corporação, no caso a polícia, ouvir as vendedoras que foram vítimas da agressão policial e ouvir testemunhas oculares ou de preferência oculares ou alguém que saiba sobre o acontecimento, né? Aí poderias mostrar todos os lados. Irias noticiar de qualquer forma o ocorrido, com base no vídeo, para aconteceu isso, os polícias destrataram as vendedoras, jogaram os produtos para o chão e aí passaram para agressão boa física, noite. etc, etc. Boa noite, Luís, só um minuto. Etc, etc. Depois, ias partir para o princípio do contraditório, que é ouvir a outra parte do facto, nesse caso, a própria polícia, a acusada. Como é que farias isso? Entrevistando o porta-voz da polícia, o porta-voz do comando provincial. Eles são muito acessíveis, ultimamente melhoraram muito na relação com a imprensa e são minimamente acessíveis. Basta contactá-los via telefónica para perguntar se tem conhecimento, se sim, o que é que aconteceu de facto, e ouvir a versão deles e publicar ambas as versões, não apenas a versão das vendedoras, porque aí estarias a ser parcial. Publique também a versão da polícia, nem que seja a refutar o facto, mas é necessário, por uma questão de obediência ao princípio do contraditório, é necessário sim ouvir a parte acusada. Aí sim, terias feito um bom trabalho. Agora, se pegares apenas no vídeo e escreveres uma notícia com base nesse vídeo, estarias a fazer um trabalho muito parcial. E como disse no princípio, o jornalismo assenta na investigação, assenta na apuração detalhada, assenta na imparcialidade, na isenção da informação. Era isso que era isso que eu aconselho a fazer neste caso em particular, né? Sim. Porque todas as pessoas. Sim. Não, pode, desculpa. Não, pode estar à vontade. Era algo adicional apenas. Eu ia perguntar uma outra coisa que já não tinha a ver Sim, está à vontade. com é obrigatório a gente, por exemplo, fazer uma informação, escrever uma notícia para, acho que é o Romão Brandão ou ao Francisco, somos obrigados a colocar sempre uma imagem nele, porque eu pergunto isso por causa da situação que a gente conversou no sábado sobre clipping de notícias. Ok. Sim, naquela de recolher informações de alguns sites, às vezes pode
pode-se ter aquela dificuldade de pegar uma imagem e acrescentar, pôr lá no texto para dar aquela beleza e porque também faz parte. E imagino que a gente não consiga isso, mas temos a informação. Bem, no caso do Farol, só um minuto. Eu já lhe respondo, Ernesto. Estou só a tentar fazer algo aqui que eu agora não estou a conseguir. Sim. Só um minuto, por favor. Bem, a sua questão foi no sentido de saber como é que nós fazemos quando temos determinada informação, acesso a determinada informação, mas não temos imagens dessa informação para publicarmos a nossa notícia. É isso, né? Sim. É isso, Ernesto? Você tem a informação, mas não tens a imagem para ilustrar ou a foto real para ilustrar a informação. Bem, o que acontece? Quando você está diante de um facto desse, o que você pode fazer é o seguinte: redigir a informação, a notícia, e procurar uma imagem ilustrativa sobre o facto, ou uma imagem de arquivo. Vamos imaginar que na manifestação de hoje, e como aconteceu, houve uma vítima mortal. Você não esteve no momento em que a pessoa foi baleada, né? Em que a pessoa morreu no terreno. Você não esteve nesse momento. Mas tiveste acesso à informação e vais escrever a tua notícia com base nessa informação e com base noutros dados que você recolher após o acontecido ou após o ocorrido. Nesse caso, você pode ilustrar a matéria com uma foto que tenha imagens que simbolizem a morte. Ou pode dizer, mas é preciso, quando você procede dessa forma, é preciso sempre deixar claro que é uma imagem ilustrativa, colocar uma legenda, foto ilustrativa, exato, porque você não tem a imagem real da pessoa baleada. Então você coloca, por exemplo, o corpo de alguém, o corpo de uma outra pessoa, uma imagem de arquivo, o corpo de uma outra pessoa deitada, ensanguentada, uma pessoa morta, né? Podes colocar, nesse caso tens que cobrir o rosto da pessoa e colocar uma legenda dizendo, alertando para o facto de ser uma imagem ilustrativa. Tá vendo? Vamos imaginar que houve, por exemplo, um homicídio voluntário num determinado bairro, como o senhor, o pai que matou a filha a tiro, o pai polícia que matou a filha a tiro porque este deixou irritado, né? Tu não tens a foto da pessoa, tu não tens a foto para ilustrar o acontecido. O que é que você faz? Pega uma imagem ilustrativa, por exemplo, uma imagem contendo uma arma de fogo ou coisa do gênero, e podes, com esta imagem, fazer a ilustração da sua notícia. Mas sempre, lembrando que é sempre necessário fazer legenda explicando que é uma foto ou uma imagem ilustrativa. Normalmente é assim que se procede. Ou imagem de arquivo ou uma imagem ilustrativa sobre o assunto. Essa resposta foi bem dada e oportuna, porque eu lembro-me que o Romão me tinha pedido para fazer uma reportagem ou um trabalho que tinha a ver com a enchente nas paragens dos autocarros e ao não cumprimento das medidas de biossegurança. Eu várias vezes passo na paragem, às vezes também fico na fila do carro, naqueles lados do Capalanga.
E eu noto, sim, que é um descumprimento, tanto fora como dentro. Mas agora, eu penso sim em fazer a notícia, em escrever a informação, mas às vezes penso que não vai ter estética se eu não tiver a imagem. Algumas Exato. vezes eu penso em tirar uma foto, mas aí me vem na mente, e se as pessoas reagirem mal e, e se calhar pegarem uma Não, pedra neste e caso, dar. neste caso é preciso Sim. pedir autorização. Mas se pedires Aham. autorização, você já é quase que uma certeza esperar uma negação. Então, o que é Sim, que eu sim. faço? Eu faço uma debófia. Aliás, até porque os Uhum. telemóveis hoje permitem fazer isso com muita facilidade. Você coloca o teu celular, pronto, o teu telemóvel, coloca ao ouvido numa posição como se Uhum. estivesse a falar ao telefone, mas que te dê jeito de fazer um clique. Tá vendo? Tens Sim, de sim. arranjar uma forma de fotografar ou de filmar sem seres Sim, sim. percebido. Sem seres Ah, percebido. De contrário, você ah, teria que pedir autorização às pessoas se podias fazer isto ou não, mas sabes que nesse tipo de situação dificilmente as pessoas consentem. por- porque lá também tem ficado alguns policiais, mas na sexta-feira eu fiz uma, como lá tem uma árvore, eu fiquei escondido, fiquei escondido e fiz uma foto. Disse, se me apanharem aqui, estou frito. Não é que te esconderes é pior, porque você dá logo nas vistas. O melhor que tens de Não, mas. fazer é aprenderes uma Aham. habilidade de fazeres a foto ou vídeo sem te perceberem, sem seres Ok, percebido. Tá vendo? ok. E Sim, hoje sim, sim. os gadgets, os telemóveis, esses aparelhos digitais dão-te essa possibilidade. É só você encontrar um jeito. Eu faço vídeo, faço fotos desse jeito. Eu estou a filmar, Ok. mas você não vai perceber que estou a filmar. Agora, há Eu, situações eu, em que eu, você tem que esconder o rosto das pessoas, se for dependendo do caso, né? Se for um caso assim Uhum. delicado, um caso que possa mexer com a esfera privada e com a boa imagem da pessoa, com direito à boa imagem, Sim. essas coisas, você tem que cobrir o rosto, ou então fazer uma imagem que ninguém esteja destacado. Tá vendo? Uma imagem Ok. geral, um plano geral em Sim. que ninguém em particular está destacado na imagem. Tá bom. Agora podemos envolver o Luís na conversa. Eu tinha uma outra pergunta. Não, podes perguntar, o Luís está a acompanhar, ele se tiver alguma dúvida, Da- se tiver alguma pergunta, também vai fazer. Sim, sim, Luís, estou, sim, no, estou. no o Luís é muito princípio. atento, o Luís é truto, o Luís parece que já nasceu jornalista, ele só está aqui a fazer Não, uma pimpa, estás a ver? Não eu é, depois Luís? depois vou perguntar alguma coisa ao Luís com relação a uma publicação que eu vi aí. Francisco, no princípio da formação, havia-se dito que a gente teria acesso a alguns, vou dizer, trâmites legais do exercício da função de jornalismo, vá. E até agora ainda não vi, não tenho assim algum folheto, só para ter noção das coisas. Mas refere-te aqui ao Código de Ética e Deontologia do Jornalista, ao Exatamente, Estatuto de exato. Jornalista. Eu havia o grande Não, o problema, código, o código, código né? de ética. Sim, Yeah. código. Eu havia, oh, Ernesto, eu havia publicado o pacote legislativo. O problema é que o pessoal Sério? às vezes, sim, Ah, eu publiquei, mas eu uhum, publiquei o pacote legislativo completo, lei de hum. imprensa, Código de Ética e Deontologia, Estatuto do Ma- Jornalista, lei da publicidade, o pacote completo. Mas não Eu estava em PDF. diga, Se estava em Em PDF, pudermos, senão não PDF. seria se possível pudermos, partilhar. Mas deixa-me só ver aqui no meu. Eu acho que ainda tenho aqui. Se tiver, vou partilhar agora mesmo. Deixa-me partilhar a minha tela. Eu vou procurar aqui, devo ter. Deixa-me só verificar. Enquanto o prof se procura, não, vou só perguntar alguma coisa ao Sim, Luís, sim, está à posso? vontade, está à vontade. Enquanto eu Ah, procuro vocês. Então Luís, boa deixa-me tirar noite. do coisa. Yeah. Tá boa bom. noite, boa noite. Olha,
Pá, no primeiro dia que eu te ouvi a falar, eu logo percebi que tens uma queda assim para entretenimento. Quero eu estar errado. Então, eu vi uma publicação no Instagram e por acaso alguém fez uma foto e mandou para o meu WhatsApp e ela dizia que o Bem-vindo Magalhães está a realizar um casting, ou vai realizar um casting, para pessoas que queiram ser apresentadores de programa de entretenimento, quer para a rádio ou para a televisão. Então, não sei se estás interessado. Depois posso te mandar a foto e lá dizia que a pessoa deve fazer um vídeo em casa apresentando um programa de poucos minutos e mandar para o WhatsApp deles. O WhatsApp está lá, o número para o WhatsApp está lá também no Instagram. E os documentos devem ser entregues no dia 8. Dia 8? Não. No sábado, neste sábado, às 8 horas. 8 horas, assim que está correto. Ok. Eu primeiro agradeço, né, pelo toque, mas eu não sou muito dado ao entretenimento. Eu acho que eu sou demasiado covarde para algum dia ir para a frente das câmaras, fazer alguma coisa do género. Eu prefiro, a minha cena é mais atrás das câmaras, nos bastidores. Eu prefiro estar na área do planeamento e tal, e deixar outra pessoa dar as caras. Eu acho que eu sou melhor a fazer essa outra parte do Mas que na rádio não exatamente tem a entreter. câmeras. Podes ir para a Bem, rádio. era para rádio, é para rádio ou para televisão? Tu disseste. Tem para rádio e televisão, é para as duas coisas, rádio e televisão. Eu acho que devias ok. partilhar isso, Ernesto. Sim, vou, prof. Devias Só que a partilhar imagem não isso está. no grupo. Sim. Eu pensei Sim, também na A Ofélia acho que vai interessar-se. Sim. E Eu não vou só. o partilhar. Ernesto disse bem-vindo Magalhães, e eu sei que ele trabalha em televisão, não sei que ele trabalha em rádio, por isso é que eu associei Não, logo a ele televisão. também. Ele também trabalha na rádio. Ele também trabalha na rádio. Ou trabalhou. Ok, Até bem ok. pouco tempo, acho que no princípio do ano eu ainda ouvi ele na rádio. Bem, pessoal, Ok. se me permitem, vamos só fazer um Sim, prof. pequeno exercício, aproveitar o tempo. Aí Sim. eu deixei um link no grupo, o link de uma notícia no Angope sobre a manifestação. Eu fiquei surpreso até. A Angope, ao contrário das televisões da TV Zimbo, TPA, a Angope publicou uma matéria sobre a manifestação. Os outros... Prof, foi hoje. Hoje. Sim, a manifestação de hoje. A Angope publicou uma Não, a notícia. matéria foi hoje. A matéria Matéria de começou hoje, hoje. tá no grupo, tem o link aí. Eu pedi antes de entrarem para fazer uma reescrita. Ok? Mas eu vou abrir aqui, vamos fazer isso em direto. Yeah. Deixa-me só Vou só partilhar a pegar minha tela. o meu. Eu acho que eu tenho, acho não, Eu tenho não aqui. vi ainda. Ok. Olha, antes disso, vou fazer o seguinte: eu vou colocar agora a lei de imprensa, o pacote legislativo no grupo. Pelo menos assim, todo mundo terá acesso. Se o professor tiver mais títulos que recomenda para leitura, sim, eu pelo menos agradecia. lei de imprensa. Sem Marcos. Olha, tá aqui, tem 52 páginas. É muito texto. Prof, eu não vi. Agora. Vou partilhar também no outro grupo. E você vai ver que daqui a 1 ou 2 semanas as pessoas vão dizer que não tem, nunca ouviram, nunca viram. Yeah. Vou partilhar mais no outro grupo. Eu já havia partilhado isso. Ninguém disse patavina nenhuma. Tá aqui, pronto. Tá nos dois grupos. É só depois baixarem. Está lá tudo, lei de imprensa, código de ética, tudo sobre a comunicação social angolana. Yeah? Vamos então ao nosso exercício. Eu vou abrir a página da Angope.
E eu gostava que vocês, ao invés de escreverem, se calhar vão mesmo escrever. Aqui uma notícia sobre a manifestação de hoje. Uhum. Esta é sobre a inauguração. Olha, parece que os órgãos de informação públicos estão a dar mais destaque à inauguração do hotel Todos do estavam, que, sim, do deram, que deram. a A manifestação. manifestação. Está a Por ver? causa da propaganda política, acredito eu. Eu acho que é É a muito. chamada linha editorial. E também. É a chamada linha editorial. Você nunca vai falar contra o patrão. E o patrão dos órgãos de informação públicos é o Estado. Ou seja, é quem domina o Estado. Quão triste Diga? é isto, não é? Quão triste é isto? Não percebi, Luís. Quão triste é trabalhar para uma Bué empresa chato. em que não temos. Quão triste é trabalhar para uma empresa em que não temos contacto nenhum com quem deve nos liderar e nos dirigir. Infelizmente, você nem sempre vai fazer aquilo que gostavas de fazer. Por isso é que a nossa missão é criar o maior número possível de jornalistas freelancers, jornalistas independentes, jornalistas que vão escrever aquilo que o público quer ouvir, aquilo que o público quer ler, aquilo que o público quer ver, ok? Jornalistas que vão se guiar pelas tendências do mercado em termos informativos, pelas demandas do mercado em termos informativos, e não jornalistas que seguem uma agenda política de quem está no poder, ok? São jornalistas que vão lutar pela justiça social, vão lutar contra a corrupção generalizada e que está enraizada na nossa cultura, quase que institucionalizada, enfim, ok? Esse esforço todo de treinamento de novos profissionais, de jornalistas do futuro, tem essa missão, tem essa perspectiva, tem esse desiderato, é criar uma rede de jornalistas freelancers em toda a África. Há um spot que está a passar, que está a ser produzido agora, que diz assim: um jornalista incomoda. 100 jornalistas Sem incomodam muito jornalistas mais. incomodam muito mais. 1000 jornalistas mexem com a estrutura do Com a poder. estrutura Agora do imagina o poder. poder de 1 milhão de jornalistas independentes. Tu leste esse texto, né, Ernesto? Sim. Eu Porreiro pra achei caraça. muito. Muito Sim, inspirador. bué. Eu escrevi esse Sim. texto num momento de inspiração incrível. Eu pensei assim, pô, como é que o Francisco tem essa capacidade? Porque eu estava a ler e estou já a viajar. Já A ideia é mesmo essa. estava a criar suspense naquilo. Parece que não, ô Luís, ô Ernesto. Se você é um Sim, profissional que não tem um propósito, você é apenas uma ferramenta. Todo profissional que se Exatamente. preze, todo profissional que se preze deve ter um propósito de vida ou propósito profissional. Deve ter uma missão. Do ponto de vista religioso, diz-se que todos nós temos um propósito. Deus deu a cada um de nós um propósito para cumprir na Terra. Nós só temos que descobrir esse propósito e aceitar esse propósito. E, de igual modo, se transportamos isso para o mundo jornalista, eu diria a mesma coisa. Um jornalista sem propósito, um jornalista sem espírito de missão, um jornalista indiferente aos acontecimentos ao seu redor e que só está interessado no salário e nos seus benefícios profissionais, é apenas uma ferramenta. Não é? Nós precisamos ser jornalistas que vão fazer a diferença. E uma ferramenta defeituosa. É descartável, inclusive, que vai ser facilmente Exatamente. colocada de lado quando não for mais útil, quando tiver gasto. Mas quando você tem um Exatamente. propósito, tudo torna-se gratificante, mesmo que não tenhas benefícios materiais. Aliás, todos os propósitos maiores têm essa característica, não estão intrinsecamente ligados ao aspecto material da coisa.
mas sim ao aspecto espiritual, a coisa mais profunda, algo que está além do aparente, do racional, né? E quando eu me proponho a ajudar pessoas a se tornarem os melhores jornalistas possíveis, eu tenho isto em perspectiva. O meu porquê é, incitar essas pessoas, persuadir essas pessoas para a necessidade que nós africanos temos de combater a corrupção, de combater as injustiças sociais. E ninguém está a fazer isso. Ninguém está a fazer isso. Nos órgãos públicos, ninguém faz isso. Só para terem uma ideia, hoje houve uma manifestação, morreu um jovem. Quem está a falar sobre isso? TPA, nada. RNA, nada. Jornal de Angola, nada. A Angope publicou uma matéria que até fiquei surpreendido sobre a manifestação, mas não fez menção sobre morte. Aliás, até a matéria diz que até o momento não há confirmação de morte, quando nas redes sociais é sabido que houve morte e muitos feridos. Ou seja, a omissão da verdade. Por quê? Porque eles servem quem está por trás disso tudo. Não servem as pessoas, não servem os cidadãos, não servem a justiça social. Não estão do lado da justiça, não estão do lado da razão. Eles estão do lado de quem os paga. Por isso é que eu disse que são apenas ferramentas. E nós, jornalistas, para serem ferramentas, já temos muitos por aí. Nós precisamos de profissionais que sejam diferentes, que vão fazer a diferença, lutando contra a corrupção e promovendo a justiça social. Isso é muito gratificante. Depois você vai morrer, mas o que tiveres feito em prol dessa luta, dessa causa, será muito, muito significativo. Até Deus vai te agradecer, porque Deus precisa de pessoas que façam aquilo que Ele gostaria que se fizesse, né? Mas enfim, vamos lá então para. Eu até perdi. Quando falo disso, fico assim meio que apaixonado. E perdi um pouco. É um assunto muito pertinente. É um assunto muito pertinente. Não, Quem dera que houvessem coisa mais pessoas licença, abertas a raciocinar sobre isso. é uma coisa que mexe comigo mesmo, por acaso. Eu quando vejo todos os dias na rua, vejo as coisas e epá, todo mundo só está pensando no seu umbigo, ninguém, enfim, é uma coisa muito terrível. Mas eu estava a referir-me à notícia, por exemplo, da Angope, que nós não, vamos reescrever agora, que é esta aqui. A minha tela não está partilhada, está? Não. Não está, né? Não, Deixa-me não só está. partilhar. Deixa-me partilhar primeiro. Ernesto, por favor, não se esqueça de enviar a imagem, o anúncio que falou. Tu estás no grupo, Luís? Ele está. Estou sim. Eu só não escrevo muito, mas estou. Eu vou fazer isso, vou enviar. Yeah, Tá bem. olha, pessoal, aí está o título. Ativistas, conseguem ver? Sim. Ativistas forçam protesto em Luanda. Esse é o título sobre a manifestação de hoje. Temos aqui, olha, pronto. Ernesto, veja esse Sim. título e essa foto quase não tem nada a ver. Ah, sim. Veja só. Sim. Será que custava muito, com tantos repórteres fotográficos que eles têm, custava muito mandar alguém no 1º de maio, ou na Shoprite, ou aí onde estavam concentrados os jovens manifestantes, para fazer uma foto real? Ou é Só tinha lá um propositado? repórter, vi um repórter só da Rádio Despertar. Que estava Ou é lá, propositado? Os Será? repórteres não têm seguro de saúde, não aceitam ir para essas zonas de fogo. Não, mas é obrigação deles. Eles vão. Se calhar foi Sim. propositado, né? Porque uma manchete, um título deste, que tem a ver com a manifestação, com uma foto panorâmica da zona urbana da cidade, que mal se vê pessoas
epá, não vejo A pertinência nisso. manifestarem. Nem vejo pertinência O nisso. contexto É é completamente incoerente. díspares, né? Vejam só, várias É centenas de jovens, completamente. entre os quais ativistas da sociedade civil, saíram à rua de Luanda nesta quarta-feira para tentar protestar contra o Uhum. aumento do custo de vida. Está a falar da manifestação. O que a manifestação tem a ver com o Largo do Ambiente? Se tivesse ainda a imagem do Largo 1º de Maio, era outra coisa. Aí, né, dava algum jeito. Mas agora, manifestação com Largo do Ambiente não tem nada a ver. Era preferível, nesse Uma das caso, características. Sim, como sim, professor, peço desculpa por interromper. era preferível, neste Pode caso, usar continuar. uma foto de arquivo de uma manifestação anterior Uhum. do que Uhum. usar uma foto que não tem relação com os factos detalhados na notícia. Tá vendo? Uhum. Não tem nada a ver. Veja só a legenda da foto. Vista do Largo Ambiente, província de Luanda. Província de Luanda. Créditos de. Ah, isso não é bom Os jornalismo. manifestantes estão nos Eu não prédios. sei. Eu acho que houve aqui uma falha, se calhar não era essa a intenção, não era essa foto que devia estar aí, esqueceram-se, mas epá, se calhar já teriam também dado conta. Isso não, também isso não pega, né? Bem, vocês Mas ainda. é curioso. Hum, Uma das características que eu reparei, que eu tenho identificado com alguma frequência no jornalismo em Angola, é a necessidade que os órgãos têm de pôr coisinhas bonitas em todas as notícias. Há sempre uma imagem de um prédio, há sempre um elogio em meio a estivesse sempre a suavizar as coisas, a ok. tentar que as coisas ficassem o mais invisíveis possível. Eu acho que essas coisas como essa foto, por exemplo, acontecem com esse intuito, para tentar fazer com que as coisas pareçam menos más do que são, não sei. Ok. Mas, na verdade, isso tem a ver, tem relação com a questão colocada pelo Ernesto no princípio, né? Quando nós temos uma notícia para divulgar e não temos as imagens correspondentes, o que fazemos? E a resposta que eu dei foi: usamos imagens de arquivo, não é? Ou imagens ilustrativas. Nesse caso, se eles não têm a foto atual da manifestação, no mínimo teriam recorrido ao arquivo fotográfico e pegar uma foto de uma manifestação anterior. E depois deixar claro que é uma imagem ilustrativa. Estás a ver? Mas não pegaram a foto do Largo do Ambiente, que não tem nada a ver, se calhar tem mais a ver com a inauguração do hotel do que com a manifestação. E não se entende. Quer dizer, a imagem e o conteúdo noticioso não casam. Não casam. E era suposto terem relação ou terem uma relação de complementaridade. A imagem deve complementar o conteúdo do texto e vice-versa. E vice-versa. Exatamente, exatamente. Exatamente. Mas não é o que aconteceu. Tá? E depois não, o texto, quando bem analisado, bem, não podia ser diferente. Né? Tenta mesmo suavizar aquilo que tentaste dizer ao Luís. Tenta suavizar a situação, né? Força, tenta suavizar e não faz referência às mortes, não faz referência aos feridos. E, pelo contrário, diz que não há registros de morte, quando essa informação está aí abundante nas redes sociais, com provas em vídeo e em fotos, isso demonstra uma clara intenção de omitir informações. Isso não é bom, não é bom jornalismo. O Exatamente, jornalismo tem de ser exatamente, verdadeiro exatamente. e imparcial. Até porque quem está no poder precisa saber das consequências das decisões que são tomadas, né? Não tem como escamotear a verdade. Se houve morte, houve morte. Isso acontece em todo o mundo. Quando há manifestação, às vezes há morte. Às vezes as pessoas morrem ou ficam feridas. Infelizmente houve morte. Não tem como alterar isso. Não se trata aqui de dizer se a manifestação
tinha ou não razão de ser, mas é um facto. Alguém foi morto. Exatamente, E isto é grave, é mau. exatamente, exatamente. Mau. O facto, a Mas a isto, morte é tão parte da notícia quanto a manifestação é parte da notícia, não é? sim, sim. Isso tem muito a ver também com linha editorial, né? Como eu disse anteriormente, a linha editorial do Angope é pró-governo. Então, tendencialmente, eles nunca vão publicar notícias que contrariam a posição do governo. Qual é a posição do governo? É pela não manifestação. E o governo tem os seus motivos, tem os seus argumentos legais e tudo o resto, né? E os órgãos de informação existem na percepção dos políticos para serem caixa de ressonância do seu pensamento político, daquilo que é da estratégia política de quem está no governo, e nunca ao contrário, tá vendo? Mas infelizmente, enquanto profissionais, nós temos que procurar sempre manter um equilíbrio entre atender o interesse de quem detém o órgão de informação e atender os princípios jornalísticos que apelam para a verdade, para a imparcialidade, para a isenção e tudo o resto. É preciso encontrar um equilíbrio no meio disso. Bem, pessoal, qual seria, se tivéssemos que alterar esse título da Angope, né? Tendo em conta o LID é isso, é várias centenas de jovens, entre os quais ativistas da sociedade civil, saíram às ruas de Luanda nesta quarta-feira para tentar protestar contra o aumento do custo de vida. Primeiro que eu queria saber, Luís, esse LID obedece responde às questões que o LID deve responder? Sim, Sim, responde também o acho. onde e responde Temos o aqui o quando. onde, que é Luanda, temos o quando, que é quarta-feira. Então o lead tá perfeito, tá ótimo. Agora o título é Ativistas forçam protesto em Luanda. Se tivesse que alterar esse título, qual seria? Eu tinha Considerando toda a escrito informação que ativistas, você dispõe sobre a manifestação de hoje. eu tinha escrito ativistas protestam em Luanda, porque eu acho que nós temos factos suficientes para provar que não foi uma tentativa. Ok. As pessoas estiveram Houve mesmo protesto. na Ok, rua ok. mais de 7 horas. Então terias que espelhar isso no teu Houve- lido. Terias, Luís, houveram pessoas mortas, a polícia até se preparou militarmente. Luís, faça um lead com esse título. O título está fixe. Agora Sim, faça o sim. lead. Como é que seria o teu lead com esse título? Para demonstrar que houve de facto Centenas de jovens, protesto. centenas de jovens ativistas, centenas de jovens e ativistas em Luanda saíram às ruas nesta quarta-feira para protestar contra o aumento do custo de vida. Ok. Só uma nota, eu não escreveria protestar contra o aumento do custo de vida, porque eu acho que houveram motivações mais fortes Houve para a motivações mais manifestação do fortes, que não é? apenas o custo de vida. Houve motivações mais Essa fortes. frase parece um bocadinho... Exatamente. A frase parece um bocadinho admiratória. Ok. Ernesto, título e lead. Sim. Qual é o título que está agora, prof? Desculpa. Jovens forçam, ativistas forçam protesto em Luanda. Tem que ser rápido, só temos 2 minutos. Ativistas manifestam contra o aumento do custo de vida. Ok.
Ok. Tudo isso está certo, mas está muito óbvio, né? Isso as pessoas já sabem. Sim, sim, O que as pessoas não sim. sabem é que, ao contrário do que se pensa, houve sim, como tentou dizer o Luís, houve sim protesto, houve manifestação. Tá bem? Uhum. Embora a polícia tenha conseguido retrair a manifestação, mas houve, de facto, houve manifestação. Então, se tivesse que escrever uma notícia sobre isso, eu teria que apelar a isto. Eu teria que Uhum. apelar a isso, porque há muita gente que está se a perguntar, mas houve, não houve? O que aconteceu? Sim. Houve, de facto, mas a polícia conseguiu travar o avanço da manifestação. E deveria também mencionar a morte, que é um facto Sim. impactante, porque os órgãos do Estado estão a dizer que não há evidências de morte. Então eu ia pegar isso para provar que houve sim morte primeiro, houve manifestação, ao contrário do que se quer dar a entender, e que houve inclusive uma morte. Isto é que, neste contexto, neste momento, seria muito pertinente dizer, porque os órgãos públicos estão a insinuar que não houve manifestação, até nem estão a falar da manifestação. E os órgãos do governo admitem sim uma tentativa de manifestação, mas sem mortes. Então eu teria que trazer uma notícia contrária e aprovar isto. Bem, pessoal, penso que já não temos mais tempo, só temos aí uns 30 segundos. Infelizmente o tempo nunca está a nosso favor, mas deu para tirar aqui Francisco, umas boa dúvidas.